mídia sintetizada. Olá! Estamos aqui ouvindo a trilha sonora do filme. Eu não sei como traduziram em português, The Falcon and the Snowman. Acho que é isso mesmo, o Falcão Homem da Neve. Não sei, não conheço esse filme. Esse filme é interessante. É um filme sobre dois jovens americanos nos anos 70. Um deles é traficante de drogas, por isso é o Snowman. O outro é um cara que tem um falcão lá, que tem que gostar de falcoaria. Aí ele vai trabalhar numa empresa que presta serviços para a CIA. Aí eles começam a vender ali as informações que chegam dos satélites para a embaixada soviética. Aí eles se fodem, né? Agora que eu entendi, é Snowman. É Snowman. Por causa da neve. É Snowman porque é o homem da neve, né? Por causa da cocaína, né? Uhum. Tipo, o traficante de drogas lá. Uhum. E esse... Mas será que é por causa da cocaína? Deve ser, né? Branquinho, eles né? escolhem esse código por causa disso. O Falcão, os codinomes que eles escolhem, né? O cara é Falcão por causa da falcoaria, né? Uhum. E ele por causa dos seus vícios de drogas. E esse filme de 1984, ano que nasci, tem a trilha sonora composta pelo Pat, aprendemos a pronúncia correta agora, Pat Metheny Group, jazzista americano, e com uma faixa muito famosa This is North America, cantada pelo David Bowie. Sha-la-la-la-la. Little piece of you, a little piece of me. Sha-la-la-la-la. Essa música é boa. O álbum todo é muito bom. E estamos aqui hoje, ou você quer enrolar mais antes de chegar, que já entrou assim tão, né? A gente podia falar um pouco da CIA, da história da Guerra Fria. Afinal de contas, um dos objetivos deste podcast é nunca ir direto ao ponto, né? Então... Falar desse... Você é um pouco mais jovem que eu, você não tem essa lembrança. Mas eu tenho a lembrança muito vívida ainda de existir a União Soviética e mais, as pessoas terem medo realmente de que o mundo podia acabar numa conflagração nuclear. Isso parece uma coisa assim tão absurda, pensando no dia de hoje, né? Todas as noias que as pessoas tinham, né? Porra, o que era a União Soviética, gente? A União Soviética era uma... Porra, era sei lá, era São Gonçalo com um armamento atômico, cara. Tipo... Porra, é isso, né? Caralho, falando em São Gonçalo, tu viu o que aconteceu, cara, em São Gonçalo recentemente? Não sei. Nossa, mataram uma porrada de bandido lá e deixaram os corpos tudo lá, assim. Não sei o que aconteceu direito, mas aparentemente a polícia fez uma operação, mataram os caras, gente pra caralho, e depois o bombeiro não entrou na favela para poder buscar os corpos. A população que teve que tirar os corpos, tirar do morro, assim, para facilitar o trabalho dos bombeiros, digamos. A população teve que levar para baixo, assim, da favela e tal. Caralho, é parada muito desumana, muito bizarra, cara. Pois é. Muito bizarra. Tá pior do que a União Soviética. Caralho, bicho. São Gonçalo tá tenso. Pois é, né? Eu sempre sinto São Gonçalo. Não, São Gonçalo é um lugar... Desculpa se você é gonçalense aí, mas porra, São Gonçalo é um lugar barra pesada, bicho. Ah, você acha? Só porque o centro chama... O único lugar do mundo cujo centro não se chama centro, se chama Rodo. Rodo, pode crer. É. Já falamos sobre isso. Tem Rua do Rodo, será? Rodo? Não sei. Não, se chama Rodo porque... Sabe por que se chama Rodo? Não. Se chama Rodo porque era o lugar que o bonde dava pra fazer a curva, né? O bonde fazia a curva? O lugar onde o bonde faz a curva chamava Rodo. Ah, é por isso? Não fazia ideia. Pois é. Só que em todos os lugares do mundo o centro continua se chamando centro. Em São Gonçalo, não sei. É o Rodo. É o Rodo. Eu acho São Gonçalo no Rio de Janeiro, assim, para falar da região metropolitana, eu acho São Gonçalo e Belford Roxo, dois lugares... isso que eu ia falar. Hã? Belford Roxo também. Tu ia falar de Belford Roxo? Belford Roxo também. Porra, cara. Eu não sei se eu já mencionei aqui também que tem esse amigo meu baterista, grande baterista, por sinal, o Thiago, que morava lá, não sei se mora ainda. Uma vez ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou, cara, Belford Roxo tem que ser lavado pelo alto. Tem que passar tem que passar um helicóptero com uma mangueira, assim, pra lavar aquela porra daquela cidade. São algumas regiões aqui da região metropolitana. Regiões da região metropolitana, foda. Algumas cidades da região metropolitana tiveram uma forma de crescimento muito, muito brutal, né? E Belford Roxo eu vi há pouco tempo atrás que era o pior IDH do estado do Rio de Janeiro. Não era Japeri? Pode ser que o dado tenha mudado, né?
Ah, não sei sei se se eu estou... Japeri é mais homicídio do que IDH, né? Talvez, não sei. É. Não. Aqui há poucos anos atrás, eu sei que ficou no topo da lista lá de cidade violenta, foi Queimados. Ah, Queimados, isso é verdade, é Queimados. Que aconteceu... Foi recente, tipo, sei lá, há 2 anos atrás, uma coisa assim. Porque eles fazem esse cálculo baseado no número de assassinatos, né? Homicídios, né? Por 100 mil habitantes. E aí, Queimados entrou lá no primeiro lugar, né? Cidade do Brasil. Que orgulho! Levou, papou mais esse título. Chupa. Mas, pelo que parece, Belfort. existe uma explicação. Que é... Porque normalmente as cidades brasileiras mais violentas estão no Nordeste e Norte, né? Esses dados do... Quem faz é o... Quem é que faz mesmo, cara? É o Instituto de Estatística, como é o nome? É O IBGE? Não é IBGE, não. É Estatística Econômica, eu não lembro. IPEA, exatamente. Quem faz esse estudo é o IPEA. E aí, quando se acompanha lá o histórico, as cidades mais violentas se concentram no Nordeste, principalmente. Aí Norte, segundo lugar, e aí vem descendo, né? Pro Sudeste e tal. Porque as pessoas têm essa coisa, né? Porra, o Rio de Janeiro é perigoso pra caralho, não sei o que e tal. Mas isso tudo foi muito dinâmico, porque, por exemplo, há 20 anos atrás, de fato, as cidades do Sudeste eram as mais violentas. E falam que teve um processo de migração dessa violência. Isso eu acho que essa coisa... É um imaginário que fica disso, Sim. né? Assim. Não, inclusive, nessa época, volta de 2000, 2001, se você observar as estatísticas de homicídios, São Paulo estava na frente do Rio de Janeiro. Um pouco à frente do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer isso, porra, desculpa. Não, fala. É porque aqui no centro, porra, 20 anos atrás, era um lugar que se você viesse, você ia ser assaltado. Porque a pivetada, não sei se tu lembra dessa coisa, não sei se tu frequentava aqui. Frequentava, mas não lembro disso, não. Cara, a pivetada é um absurdo. E a molecada tacava mesmo, cara. Se estivesse usando cordão, relógio, eles vinham e dava porrada e era sinistro a parada. Os molequinhos de, porra, 14 anos, 15 anos, assim, era muito bizarro aqui o centro, assim. Mudou pra caralho. Sim. Mas eu não tenho essa lembrança. Agora, dos dados estatísticos, sim. Só que São Paulo teve um processo de redução bem mais drástica do que houve no Rio de Janeiro, também caiu aqui na capital, de homicídios, e depois foi passando para outros lugares, Nordeste, Norte, mas o próprio Sul, alguns anos atrás, tanto Porto Alegre quanto Curitiba estavam com índices de assassinato acima do Rio de Janeiro. Não necessariamente da região metropolitana, que algumas cidades da região metropolitana têm esses índices bem elevados, né? Então, é isso. Tipo, podemos ter... Como que a gente vai fazer um link com o nosso tema de hoje? A União Soviética, São Gonçalo, Rodo... União Soviética, que depois deixou de ser União Soviética, mas toda aquela região tem muitos bons compositores, passou né? a integrar a Baixada Fluminense, né? Não, mas toda aquela região do mundo tem excelentes compositores, né? Após fragmentar, abandonou e passou a integrar ali em volta da Baía da Guanabara, e as repúblicas socialistas soviéticas passaram a se chamar Magé, Duque de Caxias, São Gonçalo. Tem Niterói também, né? Niterói era uma espécie de uma Estônia mas também era uma república soviética, né? Pô, Niterói, caralho. Niterói demais. Qual vai ser a conexão? A conexão vai ser essa, gente, que... Essas são histórias e todo mundo gosta de história, e uma boa história fica melhor ainda se ela for na telona do cinema, e se tiver música, e porra, vamos falar de música de cinema. Por exemplo, uma música para um assassinato no cinema. Qual é a música que você registra um assassinato? Um dia desse porque agora eu tava compondo esse troço que você tá ouvindo com o Celeste, eu fiquei sabendo que aquele americano, cara, o nome do filho da puta? Feldman? Esqueci o nome do filme. Ele gostava muito de Celesta. E no início dos anos 60 era tão temática incomum né, para o cinema. Não à toa que era um filme independente. Tinha uma cena de estupro. E aí pediram para ele compor a trilha. Aí ele decidiu usar que instrumento estupro.
A Celeste. Caralho. A atriz que fazia a vítima era casada com o diretor, né? Ela falou, porra, minha mulher tá sendo estuprada no filme, tu faz uma música com Celeste. A Celeste, pra quem não sabe, como se fosse uma caixinha de música, só que num teclado, com aquele som bem, né, de música de ninar. Aí o cara ficou tão puto, jogou, falou, sai, vaza. Aí chamou o Aaron Copland, que é o compositor americano famoso. Mas isso já aponta, então, que já há uma ideia de que tipo de timbres, que tipo de sonoridade tem que acompanhar uma determinada cena do cinema, como isso foi sendo construído, se esse tipo de música, justamente por estar muito carimbado, com imagens muito, muito claras, muito definidas, se torna clichê e, portanto, não tem interesse como música séria, né? Consegui enganar bem, fingindo que nós saímos. Deixa eu só fazer um comentário. Você sabe que no leste europeu, durante muito tempo atrás, o pessoal fala que... Durante muito tempo atrás. Durante um bom tempo, o pessoal fala que era o lugar mais procurado para gravação de trilha sonora, né? Porque você tinha excelentes músicos, excelentes mesmo, os melhores do mundo, assim, as orquestras, as melhores orquestras estavam lá, e era muito barato gravar trilha sonora lá. Então optava-se por levar a produção para lá, para fazer a gravação da trilha sonora toda naqueles países ali do leste, por conta disso, porque a qualidade, o nível das orquestras era absurdo e era muito mais barato do que gravar nos Estados Unidos, por exemplo, né? Isso até quanto tempo atrás? Cara, até relativamente recentemente, assim, até a década de 90, provavelmente, assim. Ah, tá no período comunista ainda? Porque depois como essa coisa da indústria cinematográfica em Hollywood já se torna um absurdo, depois acaba valendo mais a pena fazer lá, porque tem um mercado de gravação lá, assim, muito intenso, né? Então é barato, porque eles são muito eficientes também. Aí já não faz mais sentido você precisar, viajar até o outro lado do mundo para gravar a trilha sonora lá. Não, mas me situa, em que período isso? No leste? Cara, isso vai desde a década de 70, se eu não me engano, até a década de 90, mais ou menos. Não sabia isso, né? Olha só. Impressionante, né? Pois é. Tanto que aqui no Brasil eu sei que teve um caso, eu não lembro quem é o cara de fato, mas que decidiu ir para lá para se tornar músico de orquestra, assim, e aí acabou se frustrando, não conseguiu se dar bem, não sei o que, voltou para cá e tal. Eu não lembro o nome do cara, mas é um cara famoso aqui, assim, um instrumentista famoso, assim, mas eu não lembro quem era. Chimbinha? Mas é curioso, enfim. Aí falando da música europeia, falando da música de cinema... Mas eu sei explicar esse fenômeno sociologicamente. Por favor. Porra, países do leste, comunistas, você não tinha televisão, nem acesso a drogas. Então a única diversão era você aprender a tocar, tipo um fagote muito bem, né? Uma clarineta, uma tuba. Então a diversão era essa. E se você tinha pra fazer, né? Aí depois você ingressou, se você errar a nota, tu vai para um campo de trabalho forçado. Então os músicos tinha muito músico, muito bom. Era a mesma coisa que... Mas, bem, claro que essa é uma explicação científica, né? Evidentemente que eu estou dando, né? Mas ela pode ser aproximada também do que acontecia aqui. Que é uma explicação menos científica que eu vou dar agora. Porque o Brasil tinha tanta gente... o Brasil é o país do futebol. Brasil foi um país com 90 milhões de habitantes, né? Em 1970, né? Todas as crianças jogavam futebol. Do sexo masculino. Todas. E jogavam pra caralho. Então, eles gastavam um tempo enorme jogando. Então, é óbvio que ia surgir gente Sim. que jogasse pra caralho. Quantidade, né, que você tinha. Porra! E futebol é um esporte muito democrático no sentido de ser muito barato de praticar, mesmo que você não tenha estrutura nenhuma, né? Exatamente. Simples, não tem muita firula. Tu bota 2 chinelos lá, vira o gol. Todo mundo jogava. Todo mundo jogava. E não à toa, provavelmente, de um tempo pra cá, por uma série de motivos, né? Outras formas de entretenimento, enfim, talvez as cidades serem mais violentas.
uma expansão da classe média. Porque é isso, até hoje a regimentação dos nossos jogadores de futebol geralmente são das classes mais baixas. Raros são os jogadores que têm uma regimentação mais da classe média. Mas não é porque na classe média não tem gente boa de bola. Eu lembro assim, onde me criei, cara, tinha uns moleques assim, que jogavam pra caralho. Só que eles não iam seguir a carreira de futebol, que é completamente Incerta, né? incerta, né? Não virou médico, caralho, a quatro. Mas tinha uma moleque assim que todo mundo falava assim, porra, filha da puta. Só que pelo percurso social, tipo, pô, tu tem outras alternativas muito mais seguras. Aí tu vai tendo uma expansão na classe média, as pessoas não vão entrando nessa Pode crer. num lance assim, vou fazer um. Porra, que porra de carreira é essa que dura, sei lá, 10 anos, sei lá, 15 anos e depois. E também é um problema que é uma carreira que não depende só de você, né? Você depende de alguém te escolher para você, né? Assim, porque não basta ser talentoso. Sim. Você precisa de ter oportunidades, porque outros tipos de carreira você pode fazer a tua própria carreira mesmo, a tua própria vida, né? Você pode empreender, pode tentar, uma coisa que depende mais da pessoa, assim. Sim. Né? E tipo de carreira também que acaba te bloqueando muito outras coisas. Tá? Naquele período que tu tá jovem, que tu poderia estar, né? Porque é diferente, você é um músico, você tá músico, mas tu continua estudando, tu tem mais. Exatamente. O jogador tá ali circulando, treino, fica um negócio, um atleta de forma geral, né? Exatamente. A não ser que tem, uma dedicação meio exclusiva mesmo. A não ser que tenha garantido que depois daquilo ele vá fazer um outro tipo de. Né, vai virar um professor, alguma coisa. Aí certas pessoas com percurso assim, social menos vulnerável não seguem. Eu jogava muito bem. E, aí falavam isso, fazer escolinha. Aí, aquela coisa de criança, assim, ficar até pensando assim, fazer. Eu falei, porra, aí sair daqui, vai pra São Cristóvão, aí tem que parar de fazer curso de inglês. Você fala, não faz isso. Não faz. O irmão da Prisciliana, ele jogou profissionalmente, até no Nova Iguaçu, naquele time que tem lá, Sim. que na época até estava indo bem, assim, chegou a aparecer no Campeonato Carioca, assim. Ele jogava lá. Mas eu acho que o Léo, ele jogou. Mas eu não sei, porque eu não entendo muito de futebol, eu acho que era categoria de base, assim. Categoria de base é quando é jovem, não é? Sim, né? Então, eu acho que é isso, porque ele era bem moleque. Porque ele tem, acho que 26 anos, então isso faz um tempo, assim. E aí ele participava, né, do campeonato, essa parada toda, assim. Mas ganhava um salário e tal, tinha uma jogada, assim. Mas ele não gostava, não. Porque ele achava a vida de atletismo, assim, era muito intensa. A cobrança, né, a parada toda. O esforço era muito grande, ele não gostava, não. Ele foi meio que abandonando, assim, aos poucos. No caso dele, não foi uma coisa de... não foi uma coisa assim de, porra, eu vou tentar, Não, ele simplesmente chegou um momento que ele, porra, isso aqui não é pra mim, não. Saiu fora. Consequentemente, você vai tendo uma regimentação menor social, né? De gente pra se profissionalizar nisso e a qualidade, cara. Tanto que o futebol hoje tá fudido. Com certeza tem. Eu tô impressionado como a gente conseguiu sair do tema de novo absurdamente. Estamos uma falando curva. da origem social dos bons músicos. Então vamos, sim, com uma transição sutil, assim, que ninguém perceber. Vamos falar. Você considera a música de cinema, se ela está no mesmo lugar que a música de concerto, a música acadêmica? Essa é uma boa pergunta. Eu particularmente acho que o que restou de verdade, assim, o lugar dessa música de concerto é na música, é na trilha sonora. Eu não... Diga. Não, eu tô... Não, eu acho que foi o lugar que restou para essa música de fato ser praticada e ser ouvida, né? Os compositores compõem para grandes orquestras, não sei o quê, e as pessoas não vão mais a um teatro para ouvir uma orquestra, né? Esse tipo de tradição. As pessoas têm outras formas de entretenimento, né? Inclusive o cinema. E aí eu acho que no cinema é como essa música se realiza, no sentido de concluir o percurso, né? De ser ouvida, né? Por alguém, né? E aí eu acho que sim. Agora, se a gente tem em mente que concerto, se a gente ficar na cabeça de que a música de concerto é a música que é realizada dentro de um teatro e que você tem a orquestra, você tem o público lá dentro do teatro, não sei o quê, e para isso ela deveria, para ser considerada música de concerto, ela deveria ocupar esse lugar e ser realizada dessa mesma forma, aí não. Aí a música de cinema vira música de cinema, vira trilha sonora. E a música de concerto é uma coisa diferente. Mas eu acho que tem havido uma flexibilização nesses conceitos, tanto que pelo menos assim os conceitos grandes compositores de cinema, o John Williams, o Morricone,
Você vê interpretações, às vezes, por orquestras sinfônicas Sim, das obras do cara. é verdade. Deliberadamente eles tiram, né, como lá a Sinfônica lá de Copenhague fez um tempo atrás aí, tiraram para tocar músicas ou Danny Elfman e tal, né, que são, às vezes, compositores que é isso, tem uma produção que o público, em alguma medida, pelo menos uma parte do público, consegue assimilar fácil, consegue reconhecer essa música aqui é do Batman, isso aqui é do Três Homens em Conflito, exatamente. isso aqui é do Indiana Jones, ou do Star Wars, ou do Tubarão. Então, acho que teve uma... E, de fato, o que você ouviu, porque, bem ou mal, é essa música com esse caráter mais sinfônico que as pessoas costumam consumir porque aparece no filme, né? Então, Pois ela... o que ela tem contato com aquela... E eu também fico me perguntando em que medida muitas coisas assim das vanguardas não foram já assimiladas em função da nossa experiência com a música do cinema, que justamente porque faz essa sobreposição com uma narrativa que é relativamente de fácil assimilação, porque é baseada em imagens, enfim, é narrativa, né? Com uma coisa mais abstrata com a música, né? Eu sempre pensando esse tipo de música, sei lá, trabalha mais com timbres ou atonal, que isso cria um clima de tensão. Então, pelas pessoas já terem ouvido isso várias vezes no cinema, cenas de terror, aquela massa sonora, o cara já associa, isso aqui eu entendo, porque dá ideia de, em vez de, talvez em outro contexto, a pessoa simplesmente, caralho, o que está acontecendo? Não produzia efeito nenhum, né? O cinema já associou essa coisa de... Eu acho que o cinema tem muita responsabilidade nessa coisa de fazer com que determinados clichês, digamos assim, né, composicionais, se tornem relacionados a uma determinada não cena, mas assim sensações, né? A gente vive falando disso, né, da coisa da escala de tons inteiros, né? Você sempre tem aquela imagem do cara, vai sonhar, ou então vai rolar um flashback, uma parada assim, aquela coisa de memória, e vai aí a gente associa isso. Então, quando acontece, automaticamente você já imagina que a música pode estar querendo levar você para esse lugar. Agora, acontece muito também das orquestras tocarem essa música como uma tentativa de se popularizar também, né? Saúde. Isso não sei se você sabe, concordo. É uma forma, como nós falamos em Zorno XL 4.6. De se tornar mais popular também, né? No sentido de... Que outro podcast tem um arroto extraterreno. Na verdade, é um fonema do John. Mas você acha que é uma tentativa das orquestras atraírem o público? Eu acho que existe isso como estratégia, né, de você tocar essas músicas que são mais populares, inevitavelmente, por causa do cinema, né? As pessoas tiveram contato com essas obras, então... E tem essas que são muito marcantes, né? Tipo Star Wars, as coisas do Morricone e tal. E aí eu acho que sim, eu acho que é uma tentativa de se aproximar mais do público, tocando um tipo de música que ele já conhece de alguma forma e que ele vai conseguir fruir assim, de um outro jeito, né? Vai se sentir conectado e tal. Que é diferente de tocar, por exemplo, a obra do Villa-Lobos, que é uma obra que não está associada a uma linguagem mais pop. Né? E o cinema permite isso. Mas não está associada ou não foi associada? Porque isso me leva a exemplos de músicas que são tradicionalmente músicas no repertório clássico, que se tornaram conhecidas porque certos diretores se apropriaram delas para usar nos filmes. O exemplo mais manjado é o Kubrick. O Kubrick praticamente... Na fase quando ele já estava com mais independência, ali, a partir dos inícios dos anos 60, ele não comissionava músicas. Ele até comissionou para um cara para compor em 2001, só que rejeitou, Peter North. É Peter North ou eu estou falando o nome do ator pornô? Alex North. Peter North. Disfarça. Edita. Mas é um dos atores pornôs mais famosos do Peter North.
teve uma repercussão muito grande. Só uma dúvida. Pela abundância de ejaculação. Sério? Isso é uma característica? É uma característica. Mas me tira uma dúvida. Quem rejeitou foi o diretor ou... Não, foi o Kubrick. Então, o diretor rejeitou a música? Rejeitou, foi comissionada, mas aparentemente desde o início ele já estava... Incomodado? Incomodado não, ele já estava meio inclinado a usar um repertório das mais diversas procedências que ele achava que fazia sentido dentro do... E posteriormente ele até falou isso. Ele falou, pô, melhor que sejam os compositores atuais, eles não são Beethoven, não são Schubert. Mas, para além disso, eu acho que permitia justamente um controle maior. Se você... Sim. Conhecendo o repertório musical, você inclusive o contemporâneo, você já tá, você pode construir a cena em cima daquilo, editar em cena a cena. Então, ele preferia fazer essas escolhas a partir de uma pesquisa que era deliberada, tipo para ver o que encaixaria no conceito e depois selecionava, né? Não, eu concordo com você no sentido de que o Villa-Lobos ele não foi associado. Eu não quero dizer que não está associado porque não, sei lá, a música do Villa-Lobos não se enquadra como é impossível associar a música do Villa-Lobos à música de cinema. Não, eu acho que claramente assim. Eu acho que não fizeram, só isso, né? Sim, exatamente. No caso do Kubrick, o exemplo mais manjado é aquele tema do 2001, né, que é a abertura do Assim Falou Zaratustra do Richard Strauss. Que por acaso foi escolhido porque no poema sinfônico do Strauss, que é acho que do final do 19, início do 20, não lembro. Acho que final do 19, 1898, uma coisa assim. Essas três notas, que é Dó, Sol e Dó, assim, ou seja, uma relação bem clichêzona, assim, em termos de simplona, justamente estão associadas no poema sinfônico com o nascer do Sol. E a primeira cena em que aparece no 2001 é justamente o alinhamento dos planetas e você vendo o nascer do Sol. Só que você vê o nascer do Sol a partir do espaço, não a partir da Terra. Então, de alguma forma, o Kubrick percebeu que tinha um elemento simples ali que permitia conectar e criava um motivo ali que podia ser associado em diversos momentos. E é algo tão reconhecido que hoje todo mundo ouve isso, associa. E associa justamente a ideia. Às vezes, por causa daquela cena do macaco, né, batendo sim. associa até uma ideia, né? Ou algo assim, tô tendo uma epifania. É uma epifania, exatamente, né? E é uma peça que com certeza hoje as pessoas conhecem, não porque elas ouviram o Richard Strauss em outro lugar, mas por causa do 2001. Agora, quando eu digo que as orquestras elas utilizam esse repertório do cinema no sentido de se tornarem mais populares, eu não estou dizendo que eu não quero dizer que tipo esse repertório ele não tenha o mesmo nível assim porque parece que assim, alguém poderia imaginar, quer dizer então que essa é uma música menor e a orquestra está se apropriando dela só para se fazer valer do sucesso, não sei o quê. Eu particularmente não acho isso não, porque esses caras que compõem para cinema, esses caras sabem tudo, né, bicho, de música. Tudo é um exagero, mas digo, esses caras são compositores extremamente competentes, assim, eles não são nenhum trouxa Zé Ruela que tá compondo, não. Esses caras são foda, assim. Escrever para orquestra não é um trabalho fácil, né, cara? Você viu, a gente fez um exercício aí outro dia. Mas agora. Escrever para orquestra é um trabalho complicado, cara. Fazer dar certo, né? E não, assim, eu digo, só o ato de escrever para orquestra já demanda um nível técnico de conhecimento assim, em música muito avançado, né? Essa coisa da orquestração, né? É um trabalho muito profundo, assim. E aí eu nem estou falando do seu ponto de vista composicional, não. Estou falando da questão técnica mesmo, da escrita, que é complicada, né? Mas esse é um tipo de composição que você está falando sinfônica que tradicionalmente nós vamos associar ao cinema americano. Enfim, tem outros cinemas também. Sim, claro. Que é um tipo até meio neorromântico, assim. Você consegue até identificar uma... No caso do John Williams, isso é muito claro, né? Tipo, uma linguagem que lembra esses compositores do início do século XX, né? Que ainda não
Que talvez seja uma das razões da popularidade. Provavelmente o cara compõe assim por deliberadamente, porque talvez saiba que, sei lá, uma linguagem mais vanguardeira Não ia cair dentro, não ia pegar. bigode, né? A pessoa precisa saber que. Tan, tan, eu fazia isso direto com uma namorada minha. Alguma coisa arcaica. Assim, tan, 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 Mas será também que não é por falta dos diretores, porque às vezes, por conta disso, assim, às vezes o cara não quer entrar num embate com o diretor, né? Então o cara meio que tem que atender a uma expectativa que o diretor tá criando da música dele, né? Porque eu não sei como funciona esse acordo também, pra ser sincero, né? Não sei se o diretor ele simplesmente vira, não, faz o que for, bicho, foda-se. Porque a trilha ela não é composta quando o filme tá pronto. Depende. Mas é difícil isso acontecer, porque se bem que o processo eu acho que é meio. É um processo meio durante, né, na real, né? Como diz o filósofo, tudo varia. Né? Tudo vareia. Prego, vareia, pedra e cimento. Como que é o negócio? Tudo vareia, pedra e cimento. Vareia, pedra e cimento. Ah, não conhecia essa, não. Então, eu sei, como várias variações, no caso do Sérgio Leone, que era o diretor com o qual o Morricone tradicionalmente. Quer dizer, enfim, era o Leone que tradicionalmente trabalhava com o Morricone. Ele fazia o contrário. Geralmente a música era composta primeiro, claro que já tinha roteiro, a porra toda, etc. Estava discutindo. E o Leone várias vezes filmava, às vezes principalmente nos primeiros filmes lá, Spaghetti Western, tipo o Três Homens em Conflito, como esses filmes geralmente eram gravados sem áudio, depois eles eram dublados, as cenas às vezes eram gravadas tocando a música pra galera sentir o clima do negócio. Ah, legal, interessante isso. Então, tudo é meio... Mas é porque recentemente eu ouvi alguém comentando sobre isso. Era uma entrevista que falava. Porra, infelizmente eu não vou lembrar, cara. Mas eu sei que tinha uma parada que era a seguinte: eles gravavam e. Porra, eu não lembro o que era, mas era alguma coisa relacionada à edição, que não era. Porque não dava tempo de esperar o filme ficar pronto, não sei o quê. Eu não sei se estava relacionado à trilha sonora. Enfim. Mas tem isso, né? Porque, sei lá, às vezes o diretor ele escolhe o cara também porque ele já conhece o cara, né? Já conhece o trabalho do cara, conhece o estilo dele, sabe o que vai rolar, independente de qualquer coisa. Tipo, eu confio nesse cara aí e manda bala. Porque é um pouco parecido com isso, né? Que você mencionou do Kubrick, né? Dele usar um repertório que já existe porque ele sabe o resultado que aquilo ali vai gerar, né? Do mesmo jeito que o cara convida um compositor para compor trilha sonora, meio porque ele sabe que vai dar certo, se vai dar bom, sabe? Tanto que essas parcerias são manjadas. Tipo, é o Sérgio Leone com o Morricone, é o John Williams com o Spielberg, é o Danny Elfman com o Tim Burton, é o Paul Thomas Anderson com o Johnny Greenwood. Agora me fala uma coisa, você disse assim, mas isso é uma linguagem que você está associando como se fosse um romântico, não sei o quê. E o que seria uma outra linguagem, por exemplo, no cinema? Que não fosse neorromântica? Porque você considera que essa música com essa sonoridade sinfônica para cinema até hoje é uma sonoridade que remete a essa lógica, meio essa estética, né, neorromântica, assim? Alguns compositores, né? Os compositores mais, sei lá, ficaram mais... O John Williams talvez seja o melhor exemplo disso, né? Não é à toa porque a música deles tem tantos hits, né? E calha com o filme do Spielberg, que é essa coisa de um... Em inglês chama-se de high concept, se não me engano, né? Apesar desse nome high concept, da ideia de ser uma coisa intelectualizada, é uma ideia muito fácil, assim. Tipo, tem o conceito de tubarão. E se tiver um tubarão numa praia no verão atacando todo mundo? Tipo, o filme é montado em cima disso. O Jurassic Park E se recriarem os dinossauros num parque de diversões e der merda? Né? A ideia do filme é essa, né? E a música atende a isso porque ela cria justamente temas lá, né? Muito... consegue aquela coisa no motivo muito... Catchy.
cat, assim, Aham. pegajoso, chiclete. Chiclete, boa, boa, boa. Nossa, português. Eu não gosto de usar termos em inglês, mas me faltou o chiclete. Chiclete. É. E com aquela orquestração pra, porra, né? Eu já falei isso contigo, né? Quando o John Williams mostrou o tema do Tubarão, obviamente mostrou num piano, né? O Spielberg, o Spielberg riu na cara. 2 notas, vai tomar no cu. Não, Riu na filho da puta, eu tô te pagando uma grana aqui pra tu fazer essa porra. Mas por quê? Porra, o cara já tava Ele tava ouvindo como já seria com orquestra. Na cabeça dele ele já tinha o efeito que aquilo ia dar. E aí o tema se torna interessante. E acho que até tem um piano, mas também é foda saber. Mas eu acho que é por causa da variedade de timbres, né? As cores que isso dá é diferente do, porra, um piano sozinho ali, né? Então você soma todos esses timbres ali, vai gerar uma outra coloração, digamos assim, de som, né? Mas enfim, mas é uma ideia simples, você pega e transmite, não tem muito. Da mesma forma, a ideia do filme é simples, o cara consegue operar com isso. Agora, consegue isso é uma conseguir. coisa interessante, né? Porque, por exemplo, a gente fala dessa coisa do sonho e aí usa lá a escala de tons inteiros, não sei o quê. Será que existia também alguma tendência de associar, por exemplo, perigo a essa coisa do semitom, da sei. segunda menor? Ou se tornou por causa do... Sacou? Assim? É difícil saber isso. Ou, por exemplo, assim, ostinatos também. Realmente, nós já fizemos várias discussões. Porque uma vez eu estava conversando com o Almada, e o Almada o Almada é o Carlos Almada, né, que é professor lá da UFRJ, ele é da área de composição, é um cara de harmonia, assim, muito consagrado no meio, né? E aí ele é aficionado por música de cinema, não sei o que e tal. Eu tava conversando com ele sobre isso, sobre essa coisa da escala de tons inteiros. Eu fiquei falando, porra, Almada, não sei o quê. Aí ele falou que, não, cara, mas na verdade, quando você vê os compositores antes mesmo da existência do cinema, e tinha uma coisa daquela da teoria dos afetos, não sei o que e tudo mais. Então, esses caras meio que se baseavam um pouco nisso, assim, na hora de compor. Então, é provável que esses usos ele já... Só que aí é difícil saber, porque, por exemplo, música instrumental. Pô, o cara compõe música instrumental. Quando ele usa a escala de tons inteiros, o que me diz que eu vou associar automaticamente né? Se eu não tiver uma imagem como é que fala? Assim, me induzindo, né, a pensar por esse Mas lado. sabe o que ajuda isso? Vamos fazer um projeto de pesquisa aqui. Oi, Olate, CNBQ. Eu acho que o título é uma coisa que induz um pouco a interpretação, mas não sei o que mais ajuda. O quê? E vai ser mais radical ainda, a música de programa. Ah, sim, claro. Porque aí já tem uma tentativa de elaborar uma narrativa que seria quase o cinema da época, ou a música incidental, que seria música composta na época para teatro, essas coisas, onde se poderia É verdade. perceber isso e depois procurar também nas críticas se as pessoas faziam essa correspondência. Tipo, uma música sinistra, soturna, sei lá, em dado movimento. Pô, essa porra vale a pena a pesquisa, né? Vambora, aí, CNPq. Paga nós, CNPq. Patrocina aí. Sim, eu acho que tem como, assim, fazendo... Seria realmente difícil, mas, por exemplo, no caso do Assim Falou Zaratustra, esse primeiro movimento do Strauss, esse tema ascendente, Dó, Sol, Ré, enfim, tem outras notas, mas basicamente é isso. O tema ascendente que dá a ideia do nascer do sol está dado, porque o primeiro movimento é isso, o nascer do sol. Pô, assim, o nome do... exatamente. Tem a ideia... Não, você consegue associar, assim, né? Você falar, Que o nascer do sol, porra, o sol tá subindo, então você pega as notas e põe a nota subindo, assim, tal. Isso, na verdade, teve uma vez que eu fiz um curso de composição de trilha sonora. E o cara dava esses elementos, assim. Ele pegava, por exemplo, ele pegava uma imagem e aí, porra, uma foto, ele botava uma foto. E aí ele começava, porra, cara, bom, bicho. Ele trabalha na Globo, ele compõe pra série de TV, essas coisas assim. E aí ele é formado lá no Rio até, mas é um cara que foi pra esse caminho, assim. Rodrigo alguma coisa, não lembro o sobrenome dele, infelizmente. Sim, beleza, hein? Mas o curso foi muito legal, foi um curso da Firjan, era no formato de oficina, assim, foram... eu não sei, não lembro quantas aulas, mas foi uma semana inteira, assim, não sei se foi a semana toda, tipo, todos os dias, não lembro. E aí a proposta do curso era essa, assim, era
por exemplo, ele botava uma imagem, um quadro, ou então uma foto. Aí ele começava a extrair da gente, assim, o que vocês veem aqui? Aí a gente começava a falar as coisas, aí tinha gente que associava. Esse foi muito foda, porque ele botou uma foto preta e branca, aí ele botou uma foto assim com um zoom, e aí e aí o moleque tava atrás da grade, e era um moleque preto. Ele tava atrás de uma grade, aquelas grades assim. Sim. Aí todo mundo já começou a imaginar um moleque preto, não sei o que, tá preso, bababá, bababá. Aí quando ele amplia a foto, o moleque tava num campo de futebol assistindo a partida. Ele, porra, por que vocês já associaram ao fato do moleque estar preso, não sei o que, sei lá. E aí ele falava assim, bom, agora compõe um trecho aí, com base nessa foto aqui, do que compõe aí, foda-se. O que vocês enxergam aqui de elemento que pode ser musical? Aí tu tinha que extrair. O que foi, cara? Eu falo, é semelhante aos exercícios que me foram propostos no curso, porque era de perícia ambiental. Então é foda, quando eu vi uma mancha de óleo, não pensei em muitas ideias musicais. Aí, por exemplo, ele mandava a gente ler um texto, um trecho de um texto, ou então um poema, assim, e aí pedia pra gente compor alguma coisa a partir daqueles elementos, assim, né? E eu não faço a mínima ideia do porquê que eu tô falando isso. Não, você está falando justamente por essa tentativa de associar Ah, sim, claro. os afetos, as imagens, né, a um conteúdo musical que, segundo o Almada, por exemplo, no livro dele de arranjo, já fiquei com essa impressão que ele babava um certo ovo aí dessa galera, de grandes compositores de cinema, porque eles têm recursos, eles conseguem, né, de arranjo, então, porra, quem consegue usar a porra toda é quem compõe para filme do Spielberg, né? E você pode à vontade, né? o que você quiser. Você coloca os instrumentos que você quiser que você vai poder usar. E essa associação, se havia antes ou se ela foi criada pelo cinema, né? Ou se de fato ela... Se ela não foi criada pelo cinema, definitivamente ajudou a popularizar as ideias, né? Assim, porque o cinema, por conta da distribuição, né? Eu tenho a impressão que de fato há coisas na propriedade do som que já davam, tipo, encaminhavam, mas as ideias talvez não tivessem muito consolidadas. Essa coisa que você falou, esse intervalo de segunda menor com minuto baratã, né? Porque não tinha um apelo visual. Mas de fato são. Não é um intervalo, claro, depende da porra da escala, mas de cara assim não é uma coisa muito comum. E se eles soam mais ou menos juntos, soa tenso pra cacete, de fato. Dentro da... Tem até propriedades acústicas que explicam isso, né? Mas já tinha um fundamento e eu acho que os caras, quando começaram a compor música pro cinema, perceberam isso ali, que... Ou foram refinando isso, que, porra, numa cena tensa, isso daqui soa tenso, né? Vai reforçar, vai intensificar essa ideia de que essa cena aqui é apreensiva, que era o que eu tinha falado lá no início, quando o cara estava usando uma celesta para uma cena de estupro, né? Soava dissonante, talvez nem por causa do som, mas o timbre dessa coisa que associa a cantiga de Niná, então nós associamos uma coisa doce. De fato, quando a gente estuda música, a gente tem essa... você começa a ser meio orientado com relação a esses intervalos, né? E o que eles proporcionam, né? Então você fala, quais são os intervalos dissonantes, ou seja, intervalos tensos, né? Como você está dizendo. Que eu particularmente não gosto da expressão dissonante também, mas... os intervalos mais tensos, então você fala, não, esses intervalos são intervalos tensos. Esses aqui são intervalos menos tensos, não sei o que e tal. Então, você já é meio orientado a ouvi-los dessa forma, né? E aí, na hora, quando vai te propor para compor alguma coisa e que você quer passar esse tipo de mensagem, né? Você vai optar por cair nesse lugar, assim, né? Porque é exatamente isso, assim, essa coisa desse curso que eu fiz de trilha sonora, você observa essa coisa que você está falando do cara, porra, o nascer do sol. Se eu tenho esse elemento, eu provavelmente iria recorrer a um recurso muito parecido
com esse, assim, de pensar alguma coisa ascendente. Pois é, né? Porque ao nascer ele me induz a imaginar que o som ele precisa estar meio que na mesma direção, assim, na mesma direção, sabe? Então, Agora, esse que é esse. por exemplo, rapidamente, assim, quando eu lembro desse exemplo da foto, porque era uma foto preto e branco. Quando ele me falou preto e branco, eu pensei, binário, contraste. Sabe, tem algumas coisas que já foram me colocando ali, que eu já fui construindo a música só com as informações que eu tive, porque eu fui tentando meio que reproduzir aquilo que eu estava vendo em forma do que eu entendo de música, assim, né? Mas eu já percebo, tipo, essa questão do. Também não sei se, porque hoje as imagens preto e branco não são tão ubíquas, gostou do ubíquas? Uhum. Porque a imagem preto e branco, de fato, me associa necessariamente a uma ideia binária. Mas talvez, justamente porque elas não são mais frequentes, talvez isso até produza, se essa forma binária estiver muito. Agora, no caso do nascer do sol, porque se você fizer uma coisa que é claramente descendente, porra, aí acho que é muito difícil, entendeu? O Sim, negócio pois é. choca demais, né? É meio que é o avesso do que você está vendo, assim, tipo, É, pode causar uma confusão no ouvinte, assim, né? O cara, é. caralho, a confusão de sentimentos, né? Porra, que eu tô... Aquela música do Grieg, aquele compositor norueguês, que é associada ao nascer amanhã, né? Vamos ver se eu acato aqui. Ela acho que ela tem um contorno. Ela não acho que não tem um contorno muito definido, se é ascendente ou descendente. Mas acho que se fizer uma coisa claramente descendente, assim, porra, Sim. aí acho que não vai de jeito nenhum, né? Acho que não necessariamente a ideia precisa estar conectada. Talvez no caso do Strauss tenha sido muito eficaz por causa disso, porque é um negócio simples pra caralho, né? Porra, tônica, que seria a segunda nota que é mais próxima que ele tá tocando, e a própria nota que ele tocou acima. Então, isso, porra, é um movimento mais simples que tem, Sim. né? Sim. Mais simples que seria, né? Então, Super consonante, né? então a ideia é mesmo, tu tem mais uma ideia de ascensão do que qualquer outra coisa, do que propriamente de melodia, né? Sim, sim. Então, pô, tá vendo? Então, vou fazer uma escola de musicologia aqui. Eu lembro, é porque essas coisas são curiosas, né? Assim, de como você precisa associar esses sentimentos, eles precisariam estar colaborando, né? Assim, a imagem colabora com o som e vice-versa, né? Porque eu não sei porquê, mas eu me lembrei disso, que não tem nada a ver com o nosso papo aqui, mas para variar, né, nossas digressões, que eu sempre lembro dessa música, que é uma música que na verdade é do Herbert Viana, mas ficou famosa na voz da Ivete Sangalo, que é aquela durma bem, me queira bem, meu amor, posso falar da tarde que cai. Nunca ouviu essa música? Não. Mas é porque tem um refrão que é uma coisa meio assim, durma bem, me queira bem, meu amor. E tem um momento da música, é uma balada, né? Tem um momento da música que a mulher, ela tá, caralho, durma bem, me queira bem, meu amor. Eu, caralho, como é que a pessoa vai dormir bem com alguém gritando no ouvido dela? Sim. Pô, é uma confusão, pra mim é uma confusão aquela porra. Durma bem! Como é que durma bem berrando desse jeito? Caralho! Porrada. Porra, Né? não, porque durma bem tinha que ser uma coisa meio, pô, durma bem, né? Uma coisa meio carinhosa, meio tipo, porra, suave, não sei o quê. Isso me lembra a música dos Smiths, a Sleep, que é mais. Que parece uma música de Niná. É uma música sobre. Não, porra. Não! Caralho, cadê? Eu não quero Mozart, eu quero. Caralho. Também tu escreveu Mozart, porra. Não, eu queria escrever Morning. Pô, escreveu Morning. Essa aqui. Ah, sim. Essa é uma música incidental, ou seja, uma música feita com uma peça do Ibsen. Que era justamente tinha a ver com amanhã. Mas eu pergunto. É por tanto ouvir quando no desenho animado tinha amanhã se tocava, ou de fato tem elementos que associam amanhã? O que eu acho é o seguinte, o compositor, ele vai tentar exatamente isso, assim, traduzir em forma de som aquilo que ele vê, digamos.
E as formas como você vai traduzir, elas podem ser diversas. A verdade é essa, assim. Agora, eu acredito que tem determinados elementos que eles são... que meio que todo mundo vai ter uma ideia tecnicamente falando, sacou? Porque, por exemplo, quando você vê uma foto preto e branco, se você vê uma foto preto e branco em que o contraste é muito grande, o preto é muito preto, o branco é muito branco, provavelmente você vai associar a ideias musicais, assim, básicas. A música que a gente vai compor vai ser completamente diferente. Mas se a gente for buscar elementos, porra, o que eu posso fazer a partir daqui, assim? O que isso me traz? Que música... Você é translocado, vai fazer qualquer outra coisa. Você vai fazer exatamente o contrário, né? Coisa muito colorida. Gramática. Aí, entendeu? Aí eu acho que tem esses lugares que vão ser meio comuns, que todo mundo vai para eles, assim. Por exemplo, pode ser que o preto e branco não te dê a ideia de binário, mas talvez te dê a ideia de contraste. E aí eu acho que esse é um lugar meio que muita gente vai ter também, assim, porra, contraste. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter duas partes, mas eu posso que dentro de uma mesma parte ela pode ser contrastante, não sei o que e tal. Então, sei lá, sabe assim, eu acho que tem determinadas coisas que vão ser meio comuns, assim. Mas isso, por exemplo, já estaria dado por um contexto histórico. Nos anos 40, dificilmente alguém pensaria como você está pensando, que a maior parte das imagens, claro, com exceções, né, eram imagens de preto e branco, então, fotografia, cinema. Então, Mas você não acha, por exemplo, que desculpa, o que as pessoas viam na vida real não era preto e branco. As imagens já era uma outra coisa, já não era a realidade. só que o que as pessoas veem nos simulacros, os simulacros são tão, com os quais as pessoas estão acostumadas, são tão naturalizados que essas distinções nem parecem. O que eu quero dizer é o seguinte: quem está vendo hoje um filme em preto e branco, sei lá, Cidadão Kane, para nós o preto e branco é muito mais perceptível do que era para quem estava vendo Porque o os filme. nossos simulacros são coloridos. São outras coisas. Tá. A prova absoluta é quando você... Tu já viu como eram a imagem da TV quando você era criança? Sim, eu já vi. Já viu? Era uma merda. Ah, você tá falando se eu já vi atualmente, se eu já recorri para olhar? Sim. Sim, era uma merda. Só que você não percebia como uma merda. Pra você, aquilo Claro era... bom pra caralho. Bom pra caralho, exatamente. Porque era o que tinha. Era o real. Quando você vê uma transmissão ao vivo de futebol, o cara chutava a bola, fazia um rastro assim, deixava um rastro, e você não percebia aquela porra. Porque aquele é o tipo de... É porque era a única referência que você tinha não tinha como comparar. Não, mas é isso que você tem como comparar com o anterior. Não, você tem como comparar com o real. Não, só do ponto de vista do simulacro. Do simulacro, exatamente. Então você naturaliza o simulacro. Você compara dali para trás. Exatamente. O simulacro que está dado como num nível médio, assim, num dado contexto, você não percebe esses elementos. A prova absoluta, você percebe diferença numa imagem de cinema de alta qualidade com o que você está vendo na realidade? Sim. O que, por exemplo? Eu não sei explicar. Vamos supor que tivesse uma câmera aqui nos filmando, falando. Eu não sei explicar, mas eu percebo a diferença. Agora, o que poderia ser, assim, tecnicamente falando, eu não consigo explicar. Se tivesse uma câmera filmando... Não estou falando esses elementos, a presença, o fato de você estar no ambiente, de porra... Não, também nem estou falando disso. Eu estou falando da qualidade do que eu estou enxergando. Assim. Você não acha, então, quando você olha assim, na mais alta resolução, o que se filma hoje, idêntico ao... Seria você se tivesse... Eu não acho idêntico. Eu acho diferente. Eu percebo diferente aquilo ali. Pô, aí tu me fudeu, o que eu quero falar? Mas você... o que você quer dizer? Eu quero dizer que eu... Isso que fudeu meu raciocínio. Tem que combinar essas coisas antes, cara. Tem que combinar. Meu raciocínio não foi fudido, mas a minha argumentação assim, bonita. Ia ser a sua prova absoluta. Você falou que era a prova absoluta. Eu quebrei a tua prova absoluta. A maior parte das pessoas não percebe. A maior parte das pessoas. Ah, mas tá. Talvez eu seja uma exceção desse cara. Nesse caso não precisava ser. É o seguinte, que então, quando você vê a imagem de um filme, aquilo está sendo a 24 quadros por segundo. E isso é claramente abaixo do que é a quantidade
entre aspas, assim, que seriam de quadros ou frames que você consegue perceber. Tanto que tem sistemas de projeção que são acima disso, né? E um deles seria 60 quadros por segundo, que aí já ficaria no limiar que você consegue perceber como... Tipo, mais do que 60 não faz muita diferença, né? Aí isso daria já uma ideia mais de como você... Mas não entendi por que eu quebrei teu raciocínio. Porque existe uma diferença, então, clara entre como eu Não, enxergo... não. O que eu queria dar é o seguinte, é porque como a forma de projeção que nós estamos acostumados é de 24 no cinema ou 30 na televisão, e não esse padrão de 60, nós naturalizamos como nós vemos as imagens do vídeo, né, como fosse o real, quando na verdade aquilo ali tem claramente um elemento artificial. Ah, tá. As pessoas não percebem... Ah, tá. Só que elas não percebem, elas não tipo, o fato de ter um elemento que é... Que nem aqueles filmes antigos que as pessoas falam assim, pô, mas as pessoas andavam tudo meio... Só que as pessoas na época provavelmente também não percebiam essa porra, porque era o simulacro que elas estavam... Ou talvez uma ou outra percebia, caralho, né? Mas com muita reflexão, assim, caralho, não é... Mas eu acho também que tem uma parada que é a seguinte, as pessoas não estavam acostumadas a se ver tanto, né? Em vídeo, em foto. Ah, sim. Né? Então, aquela forma ali que elas enxergavam no vídeo e na foto, não é a forma que elas percebiam de si mesmas, né? Elas achavam que era daquele jeito mesmo, assim, né? Então, a gente, hoje em dia, está muito habituado. Tanto que, porra, é normal das primeiras vezes que você se ouve falar, né, gravado, assim... Das primeiras vezes que você se vê numa foto, se vê num vídeo, você se acha meio estranho, né? Porque não é exatamente da mesma forma como você se vê no espelho. Porque eu sou estranho, né? É a forma como as pessoas te veem, aquele jeito ali, né? E você fica, caralho, eu sou assim, bicho. Caralho, é esquisito, né? Eu não tenho essa voz sedutora. E aí eu acho que nesse caso as pessoas não estavam tão acostumadas a se ver, né? Representadas, né? Em foto ou vídeo e tal. E aí por isso pode ser que elas naturalizavam. Talvez hoje em dia seja diferente, né? Você vê isso na Idade Média, assim, de novo, assim. Não, fez um quadro, final da Idade Média, fez um quadro que, meu Deus, não tinha, as pessoas confundiam, como se a pessoa estivesse lá na frente, tu vai ver o quadro e fala, Mas eu acho que é exatamente isso, porque é o tipo de simulacro que as pessoas estão acostumadas num dado contexto e elas não têm uma... É isso, é difícil quando você... Quando o que é dito como que aquilo representa, emula o real, né? E você não tem conhecimento de outras formas, há uma tendência mesmo a tomar o simulacro. Não é à toa que nós enxergamos padrões de faces humanas e padrões que são conhecidos em qualquer lugar, né? Sim. Né? Tipo, hoje não, hoje você consegue perceber essa imagem. Mas assim, voltando às origens aqui do nosso tema... Sim, aconteceu ali mais ou menos, dizem hoje, uns 15 bilhões de anos atrás. Você tinha um Não, universo... origem do tema. Não, mas foi lá. Porra, Quando o universo estava condensado, assim, não seria... Mas eu queria te perguntar, afinal de contas, você acredita também nisso, assim, que a música de concerto é música de cinema? Como é que você enxerga isso, assim? Enxergar, tu enxerga mal, mas assim... Eu enxergo mal pra caralho. Porra, enxergo muito mal. Se é... Se ocupa esse lugar, né? O que você acha? Eu acho que sim. Hoje, eu acho que... Primeiro que é um meio que permite as pessoas a terem mais contato e entenderem o linguajar por mais talvez que seja imprimindo determinados clichês imagéticos, né? Que talvez não tivessem dados dentro daquela perspectiva de música abstrata, música pura, não deveriam acontecer, né? Deveria ser uma música de uma apreensão meramente intelectual, mas eu sempre achei isso também meio cagação de goma. Como também acho o contrário, né? Achar que a música exprime plenamente qualquer coisa, sentimento, nenhuma coisa nem outra, né? Ela ficaria num campo meio difuso. É o que eu acho que propicia uma parte das pessoas terem esse contato com essa música de estética sinfônica. Exatamente, de uma estética sinfônica e às vezes até de vanguarda, porque determinados elementos vanguardísticos já não soam tão radicais, não porque necessariamente foram incorporados na música pop, mas porque as pessoas estão acostumadas a ouvi-lo no contexto de cinema, tipo aquela coisa uma música que trabalha só como timbres.
e vai crescendo a massa sonora, vai afinando, e tem dissonâncias. Tradicionalmente ela não ouve isso. Né? Ninguém senta para ouvir o Penderecki, uma parte do público, o Ligeti, né? Mas isso ouve no cinema. Então a pessoa ali já começa a criar tipo uma cartilha para ele entender aquilo. E eu tenho essa impressão assim, tipo, muita coisa assim de vanguarda, assim, quando eu vou ouvir, eu já não acho tão radical, não é, sei lá, porque eu tenho tido uma ampla experiência, uma vivência com aquilo, consumindo esses caras. Até porque antes da internet era difícil ter acesso a isso. Sim. Mas porque o cinema, bem ou mal, se apropriou disso, usou episodicamente, e talvez quem seja assim mais atento, né? Atento, assim, musicalmente orientado, né, já introjecta aquilo. E acho que o público, de uma forma geral, também começa. Sim, sim. Consegue, Meio que inconscientemente, né? Assim, a pessoa. Porque está consumindo ali, tá pintando aquilo ali tudo. Né? Acho que a própria música da Decafônica, embora o emprego dela seja mais episódico, mas aparece vez ou outra, ela não. Talvez não choque tanto quanto chocaria, porque bem ou mal nessa vivência cinematográfica isso aparece. Mas ao mesmo tempo também acho que não dá para se considerar a música de cinema essa música sinfônica, porque tem uma parte significativa, ainda mais para produções mais petinelas, que usam conjuntos mais modestos, né? Ou só com sintetizador. Claro. Com instrumentos mais limitados. Eu não sei se mas a estrutura da orquestra é uma coisa cara, né? Sim, exatamente. A verdade é que só dá para você ter música composta e sendo gravada com essa estrutura de música de orquestra em grandes produções, né? Sim. Porque demanda muita grana, não tem como. Imagina, cara, você gravar a música de trilha sonora feita assim para orquestra, imagina o tamanho do estúdio, cara, que tu tem que ter, cara. Um aluguel de uma sala de estúdio que caiba uma orquestra, puta que pariu, tá maluco, não tem como. Você não precisa disso. Você pode fazer você pode fazer tem um filme que é A Field in England, que é de 2006, em preto e branco, tudo se passa na época da Guerra Civil Inglesa. Basicamente, o filme foi feito com sintetizadores, então são aquelas coisas de notas longas, e o cara eventualmente tocando um violão, tudo bem, mas eu tô falando sob o ponto de vista dessa música sinfônica, assim, né? Música de orquestra, né? Mas isso acho que é um tipo de linguagem que... Mas é um tipo de linguagem que eu acho que acabou ficando restrito também a um tipo de produção, que são as produções de altíssimo orçamento, né? Sim, mas, por exemplo, nas novelas da Globo, antigamente era muito comum isso, tinha aquelas cenas mais de tensão. Aí era o quê? Aí a Globo não usava essa porra das orquestras, caralho, é quatro. Mas tinha lá o compositor. Era quase sempre um som de um piano assim. Você criava um clima assim meio de tensão, mas era uma coisa simplificada também. Eu não sei se isso ajuda também a reforçar essa ideia, assim, tem determinadas sonoridades. Uma vez eu fiz um trabalho que era trilha sonora. Eu compus e gravei a trilha sonora também era um vídeo, assim, era um vídeo. A ideia era para ser tosco, mal feito, assim. Aí eu fiz a trilha sonora que tratava de uma ideia meio de. Tinha um lance de suspense, assim. Aí eu gravei no violão, assim. E deu a ideia que precisava, só o violão. Sim, claro. Não precisava ter aquele recurso sinfônico todo, né? Isso é um tipo específico de... Inclusive, acho que dependendo do tipo de produção, se for uma produção mais... um tema mais intimista, menor, vai ficar até um negócio meio ridículo, né? Tipo, um drama... Uma orquestra com uma parada... fazer um drama psicológico familiar, você não espera que vai ter... Pode até ter uma orquestra de cordas, fazendo aqueles acordes sustentados, mas você não espera um tema melódico. Uma coisa super pomposa, assim. Vai soar, né? Meio... muito contrastante com... Tipo, imagina um filme que ele se passa todo dentro de uma casa. Né? É um único cenário, uma única locação, não sei o quê. E aí tu tem uma orquestra gigantesca tocando, não sei o quê. Vai ficar esquisito, né? Pois é, né? Pois é. Vamos ver aqui. Soundtrack. Esse é um filme do Roman Polanski de 76, eu acho. Que é basicamente isso que você está falando. Ele se passa basicamente dentro de um apartamento.
filme meio de horror, assim, psicológico, etc e tal. Vamos esperar que o YouTube não nos corte. Isso é uma harmônica de vidro, que é um instrumento que roda lá uns negócios. Eu tô ligado, é muito legal esse instrumento. Vai, meu filho. Poucos elementos, mas dá já uma ideia de uma coisa bem meio sinistra, assim, né? Mas eu tenho uma coisa que eu falo, eu estava até conversando isso com o Marcos Nogueira, que você está tendo aula lá. Será que essa coisa da transformação... Porque eu tenho dúvida também se a transformação da linguagem ela se dá exclusivamente por aspectos econômicos, né? Como assim? Porque eu fico pensando, às vezes, os instrumentos da orquestra, mas não necessariamente a orquestra inteira, né? Porque você quer uma sonoridade mais reduzida, não sei o quê. Sim. Mas é porque também eu acho que existe uma coisa de transformação no gosto do público, na forma como as pessoas consomem aquilo. Porque eu lembro muito do... A gente está falando de ópera, né? Ópera é uma coisa muito cara também, né? Porque além da orquestra, você tem ali os atores, figurino, cenografia, aquela porra, é uma produção tipo cinema, né, cara? Envolve muitas linguagens, assim. Pois era a tela quente tela quente que fala? Tela quente, né? Tela quente, né? Não é? Porque são várias linguagens ali ao mesmo tempo, é uma produção gigantesca. E aí existe um conceito atual de ópera contemporânea, né? Vamos fazer uma ópera na velocidade máxima? Uhum. Cobra! Stallone cobra. Você é um cocô. Você é imaturo. Eu vou matar você. O conceito de ópera contemporânea, que é exatamente essa coisa reduzida, né? Eu lembro a última que eu fui assistir. Caralho, esse cara tá se cagando. Eu vou fazer essa porra. Você é um cocô. Isso é ópera. Grande ópera. Você quer fazer um negócio ridículo como é ópera? Vai logo. Chuta o balde. Vou fazer essa porra, maluco. Vou tirar essa década e vou fazer ópera. Mas eu sou um grande trabalho. Mas eu tava falando. Assim, vou ficar sério agora. O conceito de ópera contemporânea, né? Que é essa ideia de uma instrumentação mais reduzida, que a última que eu fui assistir é desse compositor, que era um compositor aqui morava aqui na Tijuca, o Sérgio Roberto de Oliveira, né? Ele era um cara muito profícuo aqui no Rio, assim, produzia muita coisa. E aí a última que eu assisti estava no CCBB, que era Na Boca do Cão, o nome da ópera. E ele chamava de ópera exatamente por isso, assim, porque envolvia essas diferentes linguagens, mas a instrumentação eram 3 instrumentos, era percussão, violoncelo e clarone, era uma atriz, e era isso era a ópera, assim. Aí tinha um libreto lá, não sei o que e tal. E eu não gostei, eu achei bem ruim, pra falar a verdade. Quando eu assisti 2 vezes, assim, não gostei. Não gostou mesmo? E aí eu estava conversando com o Marco sobre isso, né? Eu falei, vem cá, você acha que isso de fato, isso tem a ver exclusivamente com recurso financeiro? Ou você acha que é mesmo uma transformação da linguagem, né? Por que eu tô falando disso? Porque é para pensar no cinema mesmo, né? Porque às vezes uma superprodução não necessariamente precisa ter uma orquestra, né? Na trilha sonora, né? Às vezes o compositor ou o diretor estão buscando um outro tipo de linguagem, né? Assim, que não seja essa sonoridade, característica, assim. Tem grana que poderia pagar, seja lá quanto for, mas... acho que tudo aí depende de opções estéticas, né? Agora, depende de uma porra. É claro que, desculpa, mas assim, é claro que o orçamento vai definir essas coisas também, né? Assim, mas acho que são opções realmente estéticas. Tipo, no caso do Johnny Greenwood, que é o guitarrista do Radiohead,
E ele trabalha muito com o Paul Thomas Anderson, que já tá um diretor consagrado e tal, fez aquele Boogie Nights. E o primeiro filme que ele fez com Greenwood foi o Sangue Negro, e é uma super produção. E se você observar o tipo de trilha, é uma instrumentação muito esparsa, são cordas, acho que tem piano, percussão, você não tem as madeiras, você não tem os metais, é uma orquestra. Provavelmente aquilo foi feito talvez com quarteto, talvez um octeto, não sei, mas enfim, não, nem o naipe todo de cordas, talvez. Ou talvez o naipe todo de cordas, não sei, mas o resto da orquestra, não. E provavelmente foi uma... Porque era isso que ele tradicionalmente escrevia para o Radiohead, enfim, tinha essa sonoridade que interessava e tal, e eu estava uma coisa mais atmosférica e tal, enfim. E nas outras trilhas a mesma coisa esparsa, acho que não tem. Acho que é aquilo também, né? Porque muitas vezes eu tenho a impressão que o compositor fica tolhido na hora de compor, às vezes queria dar voos à imaginação, usar outras coisas, e não usa porque não tem como, né? Mas... Agora, será que ainda existe espaço para música de concerto que não seja dentro do cinema? Como assim? Será que ainda faz sentido? Música de concerto contemporânea? Contemporânea, ou pode qualquer coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: será que ainda faz sentido as pessoas irem ao teatro para assistir uma orquestra tocar? Será que o cinema se tornou esse lugar onde as pessoas vão ter a sonoridade da orquestra? Sabe? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque eu entendo que essas coisas elas são muito relacionadas às opções de entretenimento que você tem, né? Porque, porra, hoje em dia é uma coisa muito pomposa você imaginar uma orquestra dentro de um teatro, não sei o quê. Mas na época que a parada rolava era aquela merda, né? Tipo, nego ia com galinha, cabra pra dentro do cinema, do teatro, assistir a ópera lá, não sei o quê. É aquela coisa, uma fanfarra, né? Assim, não tinha essa pompa toda que a gente foi criando depois com a coisa da sala de concerto, não sei o quê e tal. E o que eu quero dizer é que não existia o Domingão do Faustão, não existia, sabe, o Caldeirão do Hulk. Então era a única opção de entretenimento que as pessoas tinham. Então por isso fazia sentido elas irem ao teatro, passar horas ali, por isso, porra das obras eram gigantescas também, não sei o quê. E eu fico pensando, será que hoje, em 2021, 2022, isso ainda é uma coisa que faz sentido existir, né? Assim. Mas o foda é porque, bem ou mal, a música no cinema ela está subordinada ao filme. Sim. E aí inclusive, às vezes, o desenvolvimento da ideia musical, às vezes, ela está limitada à função que ela tem numa dada cena. Tanto que você ouve, às vezes, a execução das trilhas sonoras, ou ouve a trilha sonora mesmo que é gravada, e naquela época que existia isso chamado CD ou cassete, mais velho ainda, o vinil, você via que o que o cara compôs era uma coisa às vezes mais ampla mesmo, porque encerrava ali uma ideia musical mais estendida. Nessa trilha aqui do Philip Sard, do filme o Locatário, eu acho que é Locatário que traduziram essa porra, do Polanski, Lieutenant. Você vê claramente que as faixas são mais longas do que são usadas no filme. Porque às vezes você precisava de um... Era normal os caras lançarem o soundtrack, tipo, lançar o disco da trilha sonora, né? Sim. E por isso, mas é porque ficou uma coisa tão subordinada, então eu não sei. E hoje também, realmente, o público que vai a concerto vai buscando outras coisas. A hora que eu fico meio bolado é isso, porque a música que está no concerto, ela nunca atinge o nível de repercussão que essas obras de cinema conseguem ter, né? Mas o cinema é muito poderoso, cara. Assim, essa coisa da cultura visual, que é muito forte. Guarda aí o que você vai falar, não perde isso. Arrotar. Ia arrotar. Essa coisa da cultura visual, que é muito forte, né? E, além disso, a distribuição também. Então, proporciona... É claro que a música, hoje em dia, a facilidade de distribuição é absurda também e tal. O streaming, essa coisa toda, tanto para o cinema quanto para a música, né? Tudo bem, aí a gente pode contestar o cinema. Será que a experiência do cinema é só dentro da sala de cinema ou é a experiência também que você assiste em casa ali, não sei o quê? Enfim, mas basicamente
A música, a facilidade de distribuição também é muito grande. Só que eu acho que essa coisa da cultura visual faz com que o cinema consiga ter uma, um impacto assim, muito forte, né, na vida das pessoas. Né? Sim. E aí, por isso que eu acho que... Porque o grande público acho que não consome esse tipo de música desvinculado de uma narrativa, Pois né? é, por Tipo, si só, né? por si só isso É. daqui, né? Temos poucas pessoas. Poucas pessoas vão ter prazer em realmente dar um play nisso e só ouvir, assim. Que talvez num contexto que, porra, a fotografia é sinistra e, porra, as coisas são esquisitas, aí aquilo já agarra a pessoa e a música tá, e talvez alguém possa ter interesse. É porque eu fico pensando assim, na real, daqui a pouco até o cinema, a proposta do cinema mesmo, a sala de cinema, não sei o que, essa coisa que você vai para aquele lugar lá para contemplar, blá, 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 eu acho que essas coisas vão se perdendo, né? Do mesmo jeito que a música também eu acho que vai se perdendo cada vez mais, assim. Eu não sei, eu não sou muito otimista com relação ao fato de achar que as pessoas sentem essa necessidade de frequentar shows, por exemplo. Nem estou falando de música de concerto, não. Estou falando de música popular mesmo, assim. Eu acho que a tendência é cada vez menor, para ser sincero, assim. Eu nem sei se isso faz sentido, porque quando você vê nos níveis de música popular, assim, tipo sertanejo, pagode, não sei o quê, esses shows são sempre muito lotados, né? Eu não sei também se existe, na verdade, uma perda da popularidade de determinados gêneros e faz com que a gente tenha a impressão de que as pessoas estão cada vez mais consumindo menos, cada vez mais consumindo menos música em loco e optando por consumir exclusivamente virtualmente, né? Assim. Mas aí eu acho que são... Aí tem vários fatores envolvidos nisso. O que as pessoas esperam do consumo, o que elas... Por exemplo, no caso do sertanejo do pagode, etc. Às vezes as pessoas vão porque elas estão para outras coisas, que elas vão beber, vão A pegação, azarar, falar com alguém. Tipo, tem um elemento ali que a música aparece, mas às vezes é diferente às vezes de você apreciar plenamente a música em si, né? Que é Aí eu acho que são tipos distintos. Eu, por exemplo, de fato, quase sempre prefiro, se for pra ouvir música, eu prefiro ouvir na minha casa, etc. E tal. Mesmo reconhecendo que a experiência não seja a mesma do que. Eu já contei várias vezes aqui, quando veio a banda lá de bombeiros, lá de Campo Grande, tocar na escola. Embora eu achasse essa música merda, eu me lembro que a coisa que me impressionava muito. O grave. Era a porra da vibração no corpo daquela. Caralho, que parada. Eu me lembro assim, caralho, que parada. E não era por causa da música, eu não estava gostando da música, mas uma sensação assim, meio de uma certa era euforia. O som mesmo. Era o som te fazendo vibrar. Exatamente, era euforia. Claro que se eu ouvisse aqui numa caixa de som em casa, não me interessa. O impacto não ia ser o mesmo. Não é. E eu me lembro pensando disso, estava na quinta série, caraca, não tô gostando, mas cara, eu gostava assim, quando vinha o cara de e as pessoas falam isso, inclusive, que eu não tenho muito interesse por desfile de escola de samba e samba de forma geral, mas várias pessoas falam assim, quando elas vão, e algumas até que têm esse desprezo assim, meio pro estilo musical, falam que quando elas vão lá a Sapucaí, falam que é um troço sente assim, diferente. Assim. Não é meramente experiência musical, assim, é uma coisa da vibração, e dependendo, tu vai para obter aquilo. Tipo, talvez, né? Faz sentido. Ou como antigamente também tinha essas cenas da música ao vivo, que era para as pessoas se encontrarem, trocarem ideia. Acho que talvez no circuito profissional dos músicos seja muito importante ainda ter isso, do acontecimento ali, que é onde você trava contatos, né? Eu realmente, embora me interesse muito por música, não sou um grande entusiasta. Tira, shows. Música, show. Eu vou em situações muito específicas, cara. Primeiro porque eu não gosto de tumulto. Não gosto, eu só vou se for para assistir sentado. E tem que ser confortável, tem que ser uma parada muito especificamente, assim. Eu gostava, tipo, às vezes de ir ao municipal, quando existia ainda, né? Pela pandemia. Às vezes por isso, para sentir a vibração. Ocasiões como essa, assim. Eu gosto de assistir sentado, eu gosto de assistir com conforto, eu não gosto de assistir... Eu não gosto de passar perrengue. Eu me lembro uma vez... Porque eu acho definitivamente que as pessoas que vão, tipo, no circo voador...
não é pela música exclusivamente, né? Como você falou, é por uma questão de estar entre amigos, de repente, porra, azarar alguém, pá, beber, não sei o quê. É o contexto, né? É o todo da Sim, parada, né? exatamente. Aí o clima, o clima. É. Às vezes, o som que está sendo tocado, um som que você... O cara que vai no Rock in Rio, porra, que é aquela multidão. É pelo evento, pelo festival, de participar daquela coisa. Vê não sei ali o o quê. artista tocando ali. Não é a música de fato, porque provavelmente ele vai ter condições muito melhores de ouvir aquela música sem ser naquele tumulto todo. Sim, com certeza, com certeza. O... Eu vou mijar aqui, senão eu vou... Mije. 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 Senão mijar mesmo. Mije, vou dar um pause aqui. Voltamos. Voltamos. Eu estava observando aqui como eu fico admirado quanta... Um brinde ao aniversário do Roberto. Feliz aniversário, Roberto. Feliz aniversário. Roberto Kaufmann, popularmente conhecido como Robertinho. Apesar de não ser pequenininho. Isso é uma vacalhação brasileira, né? Feliz aniversário, meu irmão. O Tudo de cara bom. com sobrenome Kaufmann, que em verdade seja dito, não um sobrenome menos... ser mais incomuns, mas também não é dos mais comuns. Mas também não é muito nobre, não, né? Em alemão, né? Kaufmann, Tipo, Kaufmann não. É o comerciante, é né? Exatamente. Ou literalmente o homem das vendas. Que alemão é foda, né? Não, mas é igual ao inglês, salesman. É verdade. Mas o inglês, pelo menos, chama de isqueiro de Leiter, né? No alemão como que é? Não faço ideia. Feuerzeug. O que significa? Coisa de fogo. Bateria. Bateria Schlagzeug. O que significa? Coisa de bater. Ah, bateria, tá falando do instrumento. Tá. Avião. Flugzeug. Coisa de voar. Coisa de voar. Mas é lógico, né? É lógico. Se você parar pra pensar, porra, uma vez uma colega me disse, a Flor, tu conheceu ela, aquela holandesa? Ela é flautista, né? Aí uma vez ela perguntou, porque ela namorava um cara, agora estão casados já, o Flávio, e o Flávio era pai de uma menina, né? De um outro relacionamento, não sei o quê. E ela convivia com a menina, Vitória, não sei o quê. Aí ela falou, Vitória, ela é filha do meu namorado, não sei o quê e tal. Aí elas iam... Eu não sei por que ocasião ela perguntou. Aí eu falei, madrasta. Ela, então, madrasta dela? Eu falei, isso. Aí ela, e se fosse o contrário? Eu falei, seria padrasta. Ela, nossa, vocês têm palavra pra tudo, né? Tipo, porque a gente Mas eles têm, quer dizer, holandês não sei, mas em alemão é quase em inglês. Stiefvater, Stiefmutter. Não, tudo bem, mas no nosso caso a gente tem palavra pra tudo no sentido que não é a conjunção das palavras. A gente tem uma palavra específica pra tudo, tipo isqueiro. Porra, porque coisa de acender, coisa de acender não, coisa de fogo, é isso? Como é que é? Coisa de fogo. Coisa de fogo, tipo, é a junção de duas coisas. Tipo, você pega duas palavras que já existem e junta pra designar uma coisa. No nosso caso a gente tem uma palavra específica pras coisas, assim, é isso que ela quis dizer. Mas ela, porra, vocês têm palavra pra tudo, né? Uma palavra específica pra tudo. Assim. Mas padrasto é uma palavra só. É o do pai, o astro da ideia de uma coisa, um aumentativo negativo. Padrasto. Mas não é comum as pessoas saberem disso. Não. Esse que é o ponto, por exemplo, em inglês. Como você falar almôndega em inglês? É meatball. Porra, é uma bola de carne. E de fato, almôndega é uma bola de carne. Em português a gente tem uma palavra pronta para almôndega. Tudo bem que a etimologia de almôndega talvez signifique isso, mas ninguém sabe. Não é só a junção de duas palavras populares que todo mundo usa. Momento linguística. É porque no português, como nas línguas neolatinas de forma geral, os étimos são menos transparentes. Ou seja, muitas vezes eles têm uma explicação, não no caso de almôndega, que é uma palavra de origem árabe, né? Mas tem um processo de afastamento do sentido. Então, você às vezes não percebe a palavra portão. O que é a palavra portão? É uma porta grande. Exatamente. Só que ela foi verbalizada, se transformou uma outra palavra. E mesmo assim é difícil perceber. No português isso é mais difícil. As etimologias são menos transparentes. Mas no inglês também não são tão... E no alemão não. No alemão muito evidente. Muito evidente, né? Então, precipício é Abgrund. Seria assim, o chão para baixo.
É muito pragmático, né? As paradas, né? O idioma já é muito pragmático, né? Precipício, no português, se explica o seguinte: é a mistura de. Precipitação? Não, tipo, Não? cair para frente, né? Ah, é? Ah, tá. Tipo, É. inclusão no português. Inclusão é o quê? Você. É porque não existe o verbo cluir. Isso é foda. Mas clau- clausura, tipo, Uhum. né? Seria Vem daí. tem conexão com isso, né? Ah. Claudere no latim, né? Que é fechar. Então, incluir é fechar dentro. Uhum. Excluir é fechar fora. No alemão, incluir e excluir é a mesma merda. Só que eles usam os prefixos e as raízes da própria língua. Então, fica evidente. Porque é fechar. Então, como se fosse assim. É como se fosse assim. Falasse fechou dentro e fechou fora. Uhum. Então, eu vou falar Einschließen, fechou dentro. Né? Dentro. Schließen, fechar. Ausschließen, que é excluir, fechar fora. Aí, nesse sentido, fica mais claro. Yeah. Né? Deixa eu pensar outra coisa aqui. O momento filológico aqui. Com as palavras tipo induzir, seduzir, abduzir. O que mais? Fala aí. Induzir. Sei lá. Induzir. Induzido já falou. Induzir, seduzir, abduzir. Induzir, abduzir, conduzir. Conduzir. Deduzir. Seduzir. Seduzir também já. Já falou? Já. Seduzir, inclusive sim. seduzir. Duzir, que não significa mais porra nenhuma no Seduzir. português, vem do latim ducere, que significa... Induzir não significa porra nenhuma? Não. Duzir não significa... Duzir. Você não existe o verbo duzir, Claro. né? Eu duzi, sei lá. Porra. Não existe, né? Mas isso, esse seria o radical, vem do latim ducere, que é da ideia de dirigir, guiar, alguma coisa assim, né? Porque daí deve até o duce lá no italiano, né? Ainda conserva isso, o guia, né? Então, todos os prefixos que estão associados são... O verbo tem alguma coisa a ver assim, com o que você está guiando, né? Seduzir significa eu guio você para mim. Para mim, Induzir, eu guio você para dentro de alguma coisa. Verdade. Abduzir, o ab é um prefixo que dá a ideia de afastamento. Então, você eu guio para fora. Por isso que o alienígena abduz alguém, né? Deduzir é algo que você... O D da ideia de você tira de algum lugar e leva para outro. Então, deduzir significa guio algo de conduzir. Ou seja, eu guio e aí vai. Só que a tia logo explica essa porra pra você na escola. Aí você fica... Boiando na maionese. Boiando não, viajando na maionese. Boiando na maionese. Enfim, falamos aqui de música de cinema, falamos de tudo. Você tinha feito um comentário antes de começarmos a gravar sobre o lance da música de videogame, né? De videogame, pois é. Que também tem... Eu não sei porquê, enfim. É uma grande especialidade nossa. Porque eu tô afastado do mundo videogêmico, mais ou menos... Só joga Atari hoje em dia, né? Só uns 25 anos, até o Master System e tal, ainda rola. O Mega também, vez ou outra. Mas eu também acho isso, que era uma outra fonte, assim, de influência musical para as pessoas, que muitos materiais, justamente porque isso também precisa ser um tipo de música incidental, né? Uma música que está ali servindo a propósito de reforçar uma certa narrativa, né? Ela não está ali por si. Também não deixava de ser um material que ajudava a formação musical das pessoas. Tanto que, muito tempo depois, eu percebi, caralho, quanta coisa tinha, assim, meio de um som meio progressivo e de metal que já está dado naquele som de... Mas tem uma coisa que eu observo, que houve uma grande transformação na trilha sonora feita para videogame hoje em dia, né? Porque inicialmente as trilhas elas eram muito ligadas a essa sonoridade eletrônica, né? Justamente porque o videogame parecia uma coisa muito moderna, eu acho que associava-se a essa ideia do eletrônico e o moderno. Então, a música feita para cinema, para videogame, era uma música que remetia a esse tipo de sonoridade, né? Assim, sintetizador, não sei o quê, uma sonoridade bem eletrônica mesmo. E hoje em dia já está partindo para esse lugar quase que no mesmo ponto da música de cinema, né? Você tem trilhas sonoras feitas com orquestra, não sei o quê, acho que porque o videogame também se tornou mais... É curioso isso, porque o videogame cada vez mais está atingindo a um nível de... Isso é chuva, cara? Isso é chuva, rapaz. Caralho. É um fenômeno que acontece aqui em Marte. Porra, mas do nada. Raro, mas
Muito raro. Mas, Tem mais ou menos uns 3 bilhões de anos que não acontece isso. voltando a falar dessa coisa do simulacro, né, que você tinha mencionado, eu acho que pelo fato do videogame estar se tornando uma parada... Não fique preocupado, estamos no 4º andar. Só inunda até o 3º. Não, eu fiquei assustado porque, porra, eu não estava esperando isso. Essa coisa do... Você sabe nadar, né? Sei, claro que sei. Só saber. E essa coisa do videogame ter se tornado essa coisa do gráfico, não sei o quê, é quase uma experiência cinematográfica também no videogame, né? Cada vez mais, assim. E aí a música também foi se transformando, né? Então você tem essa música também que é feita por orquestra, não sei o quê e tal. Os caras compõem já o nível de seriedade, não que antigamente não fosse sério, mas o que eu quero dizer é que tipo, a estética mudou muito também, né? Sim. Tanto que quando tinha os tais dos trackers, que eram as paradas dos programas que permitiam o cara compor para música de videogame, né? O cara não gravava aquele tipo, ele meio que programava e tinha um tipo de programa que é justamente tracker que facilitava o cara a colocar a música lá na linguagem que o cartucho lá, a fita ia entender. E um dos elementos era esse, tipo, a música precisava ter uma linguagem que fosse modular, se repetisse, criando interesse, porque o cara não podia, né, pelas limitações da quantidade de memória, não podia ter aquela ideia de uma música, um conceito tradicional, que a coisa vai acrescentando com elementos, ou vai tendo muitas variações, então precisa ser uma coisa limitada, mas que ela conseguisse manter o interesse sempre se repetindo. E com isso, porque você tinha poucos elementos, então você tinha que usar para criar. Saúde. Corona. E o Omicron? Ou é o influenza, que tá tendo um surto de influenza, né? Tu viu? Influenza agora? Tá tendo um surto de influenza e tá derrubando geral. Estamos em 1918 de novo, na espanhola? Tá tendo, a galera tá ficando derrubadíssima com influenza. Cara, o cheiro de espirro é muito particular. Então ele precisava ter algumas. Tanto que tinha muito essa coisa, assim, dos arpejos, para não. Porque você conseguia criar uma textura mais densa sem estoporar os seus limites de memória. E que seria se você tivesse um acorde chapadão ali, porque aí fudeu o processador. Não aguento, 4 sons aqui. Mas você tem trilhas maravilhosas, né? Porque, por exemplo, a trilha do Mario Bros. O ritmo é tudo errado. Calypso, né? É boa pra caralho, né, bicho? Pois é. Tanto que virou um clássico, assim, de trilha sonora de videogame, né? E tal. O Sonic também. O Sonic... Esse era o momento que ele pegava... Ele ficava rapidão. Ficava rápido. Negócio mais. Sonic muito bom também. Street of Rage também. Cara, Street of Rage, eu me lembro quando compramos a fita, quando comprou o Mega Drive lá em casa, em 1994, a minha mãe ficou impressionada com a abertura. Que era do, sei lá qual é o nome dele, acho que até pôs aqui. Yuzo Koshiro. Ó, esse tema não é legal aqui. Opening. Que dizem que é meio plagiado do... Pra economizar Não, 150 reais. Não é essa trilha. Plagiado daquela música do Enigma, né? Qual delas? Aquela sabe, sei lá, das tantas. É bom, né? O DNC. Eu tive uma fase house nesses anos 90. É que eu não tava na idade pra ir pra boate. Lembra Enigma mesmo, pode crer. Apesar do som de time escroto, a música é legal. A música é boa, né? É legal. Aí vai entrar um piano. Bem anos 90, né? Pode crer. Porra, isso não se banca se fosse com músico de... Pra caralho. Pra caralho. Você ouve com 16 bits de barulhinho de máquina de escrever.
dançava Rob lambada. Legal pra caralho. Você lembra disso? Que a Blaze, Dançava o quê? o Rob dela era lambada. Lambada? A dança Dança proibida. proibida. Ela- É igual, são slogans, né? Lambada era a dança proibida e capoeira era o esporte sangrento. Você foi criado nas piores ruas, nas mais violentas favelas do Rio de Janeiro, ou nas mais violentas ruas das piores favelas do Rio de Janeiro, né? Ó, então é isso, gente. Ô, Álvaro, você quer deixar algum... Eu Acho que tá quero. bom, né? Já falamos pra caramba. Ó, o Adam Hunter tem 23 anos, já é ex-policial. Hobby dele é bonsai, habilidade boxe. A Blaze Fielding tem 21 anos, também é ex-policial. Hobby dela é lambada, habilidade dela é judô. Era a melhor na porrada, eu jogava com ela. Tem mais quem? Tem o Axel Stone. Stone. Todos são ex-policiais, porque eles estavam. Você se lembra que eles eram ex-policiais, né? 22 anos, ex-policial, hobby, videogames, habilidade, artes marciais. Todos eram ex-policiais porque eles estavam cansados com a corrupção. E todos eles davam porrada pra caralho. Dá pra caralho. Que, inclusive, é um modo que muitas pessoas acham que vão sanar os problemas de segurança pública no Rio de Janeiro. Dando porrada. Então, assim, é meio Street of Rage, dando porrada. Distribuindo porrada aí. Distribuindo porrada em todo mundo, né? Street of Rage. Ela era boa de porrada, porque ela dava boa voadora, jogava muito com ela. Street of Rage. Tá? É isso. Belo jogo. Vou dar um tchau aqui, hein? Deu Quer um falar tchau. alguma coisa? Eu quero. Eu Diga. quero falar que... Chivete? Não, eu quero alertar vocês que vai faltar luz daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol Virar uma anã branca. Então, se preparem. Então, economizem luz, etc e tal. Virar uma anã branca. Nada contra os anãos, hein? Anões. Depois eu explico como se formam os plurais, essa coisa. Também aqui a Loló também não explica. Mas pra quem não sabe, pesquisa aí. Anã branca. Não tem nada a ver com os anões, não. Você tá com medo de ter Tô medo de ser cancelado. ser cancelado pela Pela sociedade? sociedade nanismo. Ananismo albinos? Anões albinos. Enfim, dá um stop aí. Tchau, gente. Um Darem beijo. história.